Hoje vamos criar um CRUD no nosso banco de dados SQLite. Então, CRUD seria para você criar, ler, atualizar e deletar. No caso, a gente vai fazer isso com uma tabela de usuários. Para isso, a gente vai importar o SQLite 3 aqui. Vamos criar uma conexão. Eu criar a variável com o nome com SQLite3.connect e colocamos o nome do nosso banco de dados. Colocar CRUD.db. Vamos criar o cursor, que vai ser para a gente colocar comandos SQL dentro. A gente usa a conexão com.cursor. Vamos criar a tabela. Vai receber SQL, create table if not exist, usuários, o ID sendo uma primary key e com o nome sendo do tipo texto. Eu posso executar aqui, ele já funcionou aqui. Deixa eu tirar. Então ele só vai criar essa tabela se não existir. Se existir, esse comando não vai fazer nada. Agora vamos criar as funções. Vamos criar a função de criar um usuário. Vai passar um nome, usamos cursor.execute, insert into usuários, vamos passar o valor só do nome, que o ID já vai auto-incrementar e auto-gerar, values, passa uma interrogação, depois fora aqui a gente vai colocar vírgula, e abrimos uma tupla, e vamos passar o parâmetro nome que a gente está enviando, e coloca uma vírgula aqui no final, porque é obrigatório. E para atualizar nosso banco de dados, precisamos dar uma conexão com.commit, e podemos colocar uma mensagem, usuário criado. Vamos criar uma função de ler também, aqui, para ler nosso banco de dados, e vamos criar um for linha in cursor.execute select from usuário e print linha. Então eu estou selecionando todas as colunas da tabela usuários, ou seja, coluna ID e coluna nome. Aqui a gente consegue já executar os comandos. Vamos criar um usuário chamado Leandro e vamos executar aqui. E ele criou o usuário Leandro com o ID 1. Posso criar outro usuário aqui chamado Ana, ele atribui com o ID 2. Vamos criar a função de atualizar o usuário agora. Atualizar, e vai receber o ID e o nome. Aqui a gente pode copiar a mesma coisa de criar, só que ele vai mudar só o comando SQL aqui. Vamos mudar a mensagem para o usuário atualizado e vamos apagar todo esse SQL aqui, não tem porquê. Vamos usar o update, usuários, set, nome igual a interrogação e precisamos colocar where ID igual a interrogação. Então eu estou atualizando o nome do usuário quando o ID corresponder ao ID que eu vou passar aqui. Para passar o ID aqui, a gente passa em uma tupla também, passamos por ordem que está aqui, ou seja, o nome, o ID, que ser nessa ordem aqui. Então vamos atualizar o primeiro usuário, que era Leandro, para Jorge. Então atualizei aqui, você pode ver que exibiu mensagem e atualizou o usuário Leandro para Jorge. Agora vamos criar a função de deletar. Deletar, passamos o ID, podemos copiar tudo aqui, usuário deletado, e mudamos o comando SQL, igual a gente fez antes de pagar tudo aqui. Isso aqui é mais simples, delete from usuários, where ID igual a interrogação, e a gente passa o ID aqui na nossa tupla, ID e vírgula. Aqui a gente vai então deletar o usuário Jorge, que a gente acabou de atualizar. Vamos deletar e ler usuário deletado, e quando a gente puxou para ler todos os usuários, somos o usuário Ana, foi o que a gente não deletou. Então é isso, esse é um CRUD bem simplesinho. Então é isso, me siga para mais dicas de Python. Se quiser aprender mais sobre Python, acesse o link aqui na bio.